volta com o programa Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre a confiança em Deus. Esse tema é rico, é um tema longo, ele demanda paciência, porque tem muitos desdobramentos. A gente já conversou aqui no primeiro bloco, uma introdução sobre o assunto. A confiança em Deus, portanto, então é o norte da nossa conversa. A gente está conversando baseado numa obra, né, do padre Thomas de Saint-Laurent, que é um padre francês, um grande escritor, pregador. Morreu no ano de 1949, portanto, no século passado. Ele morreu e deixou uma obra vastíssima, inclusive uma obra dedicada à confiança em Deus, né? A gente está baseando a pauta que preparamos do programa hoje, né, baseada nesse livro. E justamente deixamos aqui então, Padre Wander, antes do intervalo, esse questionamento relacionado ao medo, né? Vou repetir a pergunta aqui, queria ouvir a sua explicação. Muitas pessoas têm medo de Deus, né? Da onde vem esse tipo de medo? É um sentimento nocivo, esse tipo de medo em relação a Deus? Se isso pode ou atrapalha a confiança em Deus? E depois, quando o senhor fizer essa primeira parte da resposta, queria ouvir uma explicação do senhor sobre o temor de Deus. Tem uma diferença entre as pessoas que têm medo de Deus e o próprio temor de Deus? Explica pra gente. Que, primeiro, ter medo de Deus não é possível. Não no sentido concreto, porque sim, muita gente tem, mas eu digo, essencialmente é um erro muito grande. E aí se deriva de alguns tipos até mesmo de catequese, sem culpa nenhuma da Santa Igreja, hein? A Igreja nunca pregou, nunca infundiu nenhum tipo de medo a Deus. Sempre trabalhou uma confiança infinita no amor dele, no cuidado dele, na paternidade dele. Agora, sim, alguns tipos de catequese podem ter infundido uma espécie de relação com o Senhor como se fosse a relação com o justiceiro, com um grande feitor que remunera os que trabalharam direito e castiga os que não fizeram. Então, o medo de Deus normalmente também, a mesma coisa em relação à confiança, deriva de algumas relações próximas, de julgo, de sofrimento e assim por diante. Às vezes, pais excessivamente duros e distantes, e aí vai se criando um falso temor. O que é o medo? É um falso temor. Aí já engato, porque quase que sempre se equipara às duas realidades. O falso temor é o medo. Quer dizer, eu vou agradar a Deus para não ser punido, eu vou agradar a Deus para não ser castigado, eu vou agradar a Deus, como dizia Santa Isabel da Trindade, Santa Elizabeth da Trindade, porque eu amo. Porque Deus é a minha vida, eu quero o céu porque o céu é Deus. Porque senão não quereria. Diferentemente do sagrado temor, dom do Espírito Santo, qual é a clareza que me dá o dom do Espírito Santo chamado temor de Deus? Primeiro me leva a uma atitude de adoração, humilde, reverente, profunda, sólida, em relação à majestade de Deus. Isso sim, a sua glória, a sua grandeza, a sua plenitude. O temor de Deus me leva a um extasiamento, se posso assim dizer. Eu fico diante da sua beleza, da sua grandeza, da sua magnitude, eu fico extasiado. E me leva a um temor filial, como filho de machucar esse pai que tanto me ama. É diferente, você tem seu pai, Eric, que o ama loucamente, você o ama também. O simples pensamento de machucar esse pai não lhe constrangeria? Não levaria o teu coração a temer que o machucasse? Claro. Hã? Com certeza, Né? claro. Quer dizer, o dom do Espírito Santo me faz enxergar Deus, me faz entender Deus, me faz viver em Deus, me faz ver Deus como um pai. E então, contemplando o seu amor, contemplando a sua fidelidade, me leva a temer, quebrar, fraturar, constranger, a infringir esta relação. E é lindo, porque me leva a uma liberdade enorme. É um temor que me deixa livre, porque é o temor do amor. Então, movido pelo amor, buscarei não ofendê-lo. Totalmente diferente do medo. Não, estou movido pelo amor. Agora, isso sim, Eric, é preciso dizer que as pessoas que têm intimidade com Deus não têm medo. O medo é fruto da ausência de intimidade, não se convive com Deus. Pois o temor está intimamente ligado à confiança, e se confiam, não tem medo. Ponto. O temor e confiança estão inseparavelmente ligados, né? Amo esse pai, temo ofendê-lo, confio. Então, mesmo naquelas situações que me sinto assim, vamos dizer, combalido,
tentado, que me custam, que tem me custado muito manter a minha fidelidade a Ele, eu levo para Ele. Pai amado, Pai Santíssimo, olha, essa matéria está me custando tanto. Estou me sentindo sem forças para enfrentar. Peço-te a tua graça, a tua força. Pai, o que no Pai Nosso, o que nosso Senhor nos ensinou, Eric? A chamar Deus de... O Espírito clama, Abá, Pai. Quando eu vivo na presença de Deus, o temor floresce como confiança e abandono, como aproximação, não como distanciamento. O temor, quando vem de Deus, quando é santo, quando é obra do Espírito Santo, ele me leva a aproximar-me do Senhor. Quando é o medo carnal, humano, e em geral por frieza, por distanciamento, por estar vivendo uma vida de pecado sem a decisão de romper com isso, eu vou me afastando cada vez mais. Sabe que na história de uma alma, Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresinha, eu gosto de chamá-la de Santa Teresa de Lisieux por causa das Teresas do Carmelo. E aliás, sobre confiança, esta é uma página também única. E falávamos de São João Paulo II, Eric, mas eu acho que dá páreo. Não verdade, é verdade. Né? Só que ela foi para o céu muito cedo, estava pronta. Verdade. Olha, foi uma das almas que atingiu os mais altos cumes de perfeição cristã. Provavelmente foi a que atingiu a 7ª morada em tempo mais jovem, talvez em toda a história, Eric. E não só atingiu, como conseguiu demonstrar isso, né? Conseguiu demonstrar de maneira muito clara. Mostrou de forma muito clara no que consistia isso. E no que era? No abandono. Ela disse, certa ocasião, o meu caminho é total, a confiança e o amor. Ela fala que, na história de uma alma, no seu diário, ela conta que imagine 2 filhos que tenham quebrado o vaso que o pai mais gosta. Guarde isso aqui. Imaginem 2 filhos que tenham quebrado o vaso que o pai mais gosta. Um deles aterrorizado, quando o pai chega, se esconde, com medo do castigo que possa receber por ter quebrado o vaso que o pai mais gostava. O outro corre para o pai, pula nos seus braços e olhando nos seus olhos diz, pai, quebrei o vaso que o senhor mais gostava. Qual dos 2, ela pergunta sinceramente, terá ganho o coração dele? Mas não tenha dúvida de que essa confiança, esse abandono, esse lançar-se nos braços de forma assim inconfundível. Sei que eu não serei confundido. É o que está em São Paulo aos Romanos, que aqueles que confiam no Senhor não foram enganados por essa confiança. Romanos 5:5. O que acontece? Ela dizia, e aquele que pulou nos braços do Pai arrastou seu coração. No fundo, você sabe de quem que ela estava falando, né, Eric? Que bonito isso. Porque aconteceu com ela mesmo, né? Com a própria Santa Teresinha. Falando isso, de si própria. Um episódio da infância dela, da infância. Linda, 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 linda. Agora, isso ilustra muito bem o que a gente estava conversando anteriormente. É a diferença do medo irracional, prejudicial, nocivo e do temor a Deus. Temor. Né? Um dos filhos se comportou com medo, porque pesou mais o mal que fez do que o amor do pai por ele. Quer dizer, só para ficar claro, isso aconteceu na vida de Santa Teresinha quando ela era criança. Criancinha. Quebrou mesmo um vaso que o pai gostava. Isso. E ela teve essa atitude com o pai dela, né? Uma atitude de temor e não de medo, né? Isso. Temor. Poxa, eu quebrei algo que o papai gostava tanto, que pena, me dói. Quando ela viu o pai chegando em casa, ela saiu correndo e pulou no seu colo. Papai, quebrei o vaso que o senhor mais gostava, me perdoa. Imagina o que ela fez com ele. Ele apertou, a beijou e disse, vem cá, vamos lá consertar o vaso. Olha o fruto disso. Vamos lá, vamos consertar juntos o vaso. Não é isso que Deus faz conosco o tempo inteiro, Eric? Olha, e não só faz conosco o tempo inteiro, como o senhor estava dizendo, eu estava lembrando, o senhor falou da expressão do próprio Jesus na oração do Pai Nosso, né? Bom, Jesus é Deus, obviamente, e quando perguntado a ele como é que a gente deve rezar, ele começa chamando Deus de Pai. Né? Tem tudo a ver com o que a gente está dizendo. Ó, ele podia usar uma expressão bonita do Antigo Testamento, né? El Shaddai, Elohim. Isso. Ele poderia ter usado, mas ele usa Abá, né? Poderia usar Adonai, Senhor. Pois é, mas ele começa com... E aliás, o Abá é uma expressão de papaizinho, né? Só lembrando do original aramaico, Abund Bashmayo, né? Que ele começa a oração Abund Bashmayo, Net Kadesh Shimor, etc., que é do original do
do aramaico, que a gente recebeu mais pelo abá, né? Mas que é uma expressão de papaizinho, de querido. É como se fosse a própria Terezinha lembrando do pai dela, meu paizinho querido, né? É impressionante, porque o próprio Jesus ensinando. É claro que o dom da fé floresceu assim prodigamente na alma dela, Eric. Mas o ambiente de lá, a atitude do pai em relação a Deus, transmitiu isso muito bem, né? Muito bem. E ela cresceu num lar, num ambiente, numa família onde essa confiança foi passada na atitude dos próprios pais. E ela olhava para o pai e ela via no pai a imagem de Deus, do rosto paterno e amorosíssimo de Deus, sabendo que o pai não era Deus, claro, mas dizia assim: o papai me ama assim. Imaginou Deus. Se o meu pai, Eric, me ama assim, imaginou Deus, eu não consigo medir. Posso contar um caso que eu vivi em Israel, Eric? Pois não. E está totalmente ligado à confiança. A gente deveria ser criança. Às vezes é isso, Eric, é que às vezes damos nas mãos de Deus e tiramos. Olha o que diz o padre Tomás: se nos apegássemos ao Divino Mestre com uma confiança tanto maior quanto mais desesperante nos parecesse nossa situação, nenhum mal nos sobreviria dela. Caminharíamos tranquilamente sobre as ondas, chegaríamos sem tropeços ao porto sereno e seguro, e em breve encontraríamos a região hospitaleira que a luz do céu ilumina. No concreto, eu estava em Israel, e no local onde estava, na mesa do lado, estava uma família judia. E uma menininha de uns 3 anos, Eric, ela estava em pé ao lado do pai, e ela puxava a manga da camisa do pai e dizia: Abba, Abba. E eu olhei para o meu amigo do lado e falei: olha isso aqui. Que vem do hebraico, né? Do hebraico. Estão acostumados, né? E aí eu falei: olha isso aqui, Douglas. Pela primeira vez, de verdade, Eric, eu entendi, em definitivo, o que era chamar a Deus de Abba. Ela, criancinha, para ela era um doce, era alguma coisa, entende? Uhum. Mas enquanto ela puxava a manga e pulava e gritava Abba, enquanto ele não levantou, não colocou ela no colo e não saiu para lá, ela não parou. Bonito. Espetacular. Aqui, em relação ao docinho dela, em tudo nós deveríamos agir assim. Em tudo. A qualquer situação, enfermidade, situações de desavença familiar, privações materiais, situações de dificuldades financeiras, nós deveríamos nos agarrar a esse pai e dizer o tempo inteiro: Abba, Pai, confio em vós. Estou sofrendo, mas confio em vós. Estou sendo provado, confio em vós, espero em vós. Olha, a gente falava de São João Paulo II e de Santa Teresinha, mas tem um exemplo na história da Igreja de confiança e abandono em Deus maior, depois do da própria Virgem Maria, Nossa Senhora. Vamos por escala aqui? O primeiro foi o dela mesma, não é? Sim. Quem confiou em Deus, nesse pai como ela? Jovenzinha que era, desde o anúncio do anjo, né? Tudo. Um mistério, não? Ela andou agarrada nele, ao pai. E São José, Eric? Maravilhoso. São José, por excelência. Teve que confiar no sonho. Da confiança. Confiar no sonho. Né? Não, ele é um milagre da confiança e do abandono em Deus. Tudo nas mãos de Deus. O problema é que às vezes nós colocamos as coisas nas mãos do Senhor, uma situação de enfermidade, concretizando, nós vamos falar muito ainda, uma situação de enfermidade, um trabalho que é necessário, uma dificuldade financeira, Eric, uma privação material, uma situação de perseguição, de calúnia, uma desavença em família. Nós colocamos na mão do Senhor e queremos uma resposta imediata. Eu volto àquilo que diz Romanos 5,5, não foram enganados os que confiaram em Deus. E tem mais, Eric, a própria carta aos Romanos, capítulo 8, porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que amar aqui também é confiar. Quando se ama, não se confia. Claro. Você ama a sua família? Ama, não ama, Eric? Claro, claro. Amar é confiar também. Bom, o que acontece pontualmente para que nós terminemos aqui essa parte? Se lançou sem medidas nas mãos do Senhor. Sem medidas. O que acontece é que às vezes a gente se lança e depois volta. Entrega e pede de volta, que é uma solução imediata, Eric. Às vezes também a gente sofre de impaciência. Isso é verdade. Eu entreguei ao Senhor, eu estou confiando. 5 minutos depois, não veio a resposta. Calma, hein? Pois é, já abala a confiança. Calma, já abala a confiança. O Senhor não me ouviu. O Senhor se esqueceu de mim.
Sabe que isso é muito Comum. muito corriqueiro. É verdade. Você pede confiantemente, você suplica, a resposta não vem de forma imediata. Espera no Senhor. Tem confiança, não será defraudado. Ok? Olha, é difícil não lembrar de Santa Teresinha o tempo todo, né? Porque, aliás, é uma constante aqui já, né? Mesmo quando nas conversas com o Padre Guido está aqui, parece que qualquer coisa que a gente conversa deságua nela. Ele puxa o exemplo dela porque é muito rico. Eu brinco sempre com isso. Ela é um oceano, né? De riqueza. Um exemplo de confiança que me lembrei no episódio da vida de Santa Teresinha é justamente quando ela era muito jovem para entrar no Carmelo. Ela não tinha condições de entrar no Carmelo, né? E de repente ela... Não tinha idade, né? Não tinha idade, melhor dizendo, não tinha idade, muito nova, né? 15 aninhos. Mas ela, imagina, uma garotinha francesa, né? Vai a Roma, Papa Leão XIII, né? Porque ela tinha confiança em Deus e ela foi falar com o seu vigário, com o vigário de Cristo. O seu representante. O seu representante. Né? Aí um monte de ensinamento, a confiança, né? O entendimento correto do respeito à igreja, né? Uma aula de eclesiologia, que é um bom entendimento do que é o papel e a missão da igreja. Ela vai pedir a exceção para o Santo Padre o Papa, Leão XIII, né? E o engraçado é que ela consegue. Né? Mas, Eric, sabe o que é apaixonante de Santa Teresinha? A menina de Deus? Que ela era, né? A menina de Deus. É que, por causa da confiança, do abandono incondicional, não teve, em favor das almas, da igreja, das almas, não teve o que ela não arrancou de Deus. Ela arrancou a penitência, a conversão, o arrependimento daquele assassino. No momento em que... verdade. Tem esse episódio. No momento em que ele ia ser guilhotinado... Ela assumiu a intercessão das misérias do assassino, né? Rezou por ele e ele conseguiu, diante de Deus, o perdão, a misericórdia. A contrição perfeita. Né? Ela alcançou de Deus para ele uma contrição perfeita, impressionante. Agora, uma coisa que é preciso entender aqui nesse momento também e que os nossos amigos em casa podem estar se perguntando é, Padre, mas como que eu identifico quais são as características da confiança? Aliás, o padre trabalha muito bem isso, né, no livro, né? A natureza e as qualidades da confiança, não é isso? Qualidades da confiança. Bom, eu vou pegar a definição que ele mesmo dá da confiança segundo Santo Tomás, hein? Tá. Santo Tomás é o... Xará do Padre Tomás de São Laurent, né? Pronto. Tomás. E aqui, Eric? Santo Tomás é o mestre, né? Exato. O catequista. Verdade. Ele tem um catequista maior do que ele. Não tem como. Né? Ele dizia assim, Santo Tomás, a confiança é uma esperança fortalecida por sólida convicção. Ou seja, eu espero, mas essa minha esperança está fortalecida por uma convicção firme. Não serei defraudado, não serei desprezado, não serei iludido, não serei enganado. De tal maneira que aí a gente consegue perceber, por exemplo, que a confiança ela é forte, ela tem uma fortaleza própria, ela vai se tornando sólida, ela vai, desculpe minha expressão, Eric, ela vai apanhando com as provações, ela vai apanhando com as dificuldades, ela vai sendo atacada com as provações e ela vai, em vez de minguar, ela vai se fortalecendo. Quando é que você sabe que a confiança é autêntica? Quando diante da dificuldade, diante da provação, diante da contrariedade, ela não se encolhe, mas ela cresce. É um testemunho, um termômetro de que ela é real, de que ela não é mero sentimento, de que ela já é um efeito da obra da entrega a Deus, do Espírito Santo naquela alma. Certo. Aqui, Eric, age até o dom da fortaleza, não? Bom, uma outra coisa que ela é inquebrantável. O que isso significa? Eu vou partir do próprio exemplo do Padre Tomás. Vamos dizer, no extremo de dificuldades, a pessoa não perde a paz da alma. Tem a ver com a virtude da esperança, né? Uma virtude teologal. No extremo mesmo. Jó, não é? Esse é o extremo. Né? Jó, eu estou um Jó, Senhor. Desculpa, minha empresa quebrou, eu estou doente, meus filhos estão dando trabalho. Ô, Padre, mas eu estou colocando extremo. Certo. Nos extremos, quer dizer que para aprender a confiar, vou ter que primeiro, minha vida se torne uma tragédia, uma desgraça para aprender. Não. Estou ressalvando isso, entendeu, Eric? Uhum. Se você... Quem é fiel no pouco, Deus lhe confiará mais. Quem não confia nas pequenas coisas no dia a dia e não aprende a confiar nas coisas pequenas
confiar em Deus nas pequenas coisas, a hora que chegar uma grande provação, não vai. Também é um caminho de purificação, ok? Suponhamos, Eric, nada. Você está levando uma das crianças no colégio e ela tem prova naquele dia e está um trânsito do tamanho do mundo. E aí você confia e pede ao anjo da guarda, você confia que vai conseguir chegar em tempo porque não foi negligência, porque não prevaricou e vai e chega. Uma coisa desse tamanhozinho a priori, não é? Né? Confiou na mão, no cuidado paterno de Deus para não fazer o seu menino perder a prova e não prejudicá-lo. Aparentemente não é desse tamanhozinho, mas não é. São nessas coisas que vai se mostrando a consistência, o caráter da minha entrega, do meu abandono em Deus. Mas imagine assim, numa situação tremenda, de catástrofe no seu viver, você não perde a paz. Aqui é a qualidade inquebrantável da confiança. Ela não se parte, ela não se quebra por nada. Tem gente que, desculpe a expressão, eu queria você que nos acompanha aqui agora pela TV Século XXI, presta atenção nisso, por favor. Tem gente que a confiança está por um fio. É o pavio que fumega. É o caniço trincado. Né, Eric? Para. Entende? No limite. Está no limite. Pede ao Senhor. Pede ao Senhor. Depois, uma outra qualidade, temos esse caso claramente, e é o caso de Jó mesmo. Ainda que o próprio Senhor me tirasse a vida, eu esperaria nele. Jó 13:15. É o abandono de Deus, né? Em Deus. Em Deus. Em Deus, totalmente. Em Deus. Depois, conta somente com o Senhor mesmo. Chega uma hora, Eric, que você tem que se render sem medidas. Não são minhas forças, não é minha engenharia, não são os meus contatos, não é... Né? Eu posso dar um exemplo que uma vez chegou a mim, de confiança realmente. Uma vez uma pessoa me disse que tinha uma irmã sanguínea, uma pessoa me disse que tinha uma irmã sanguínea, que teve uma crise respiratória e deu entrada no hospital. E a equipe de emergência disse o seguinte, se não conseguirmos colocá-la numa unidade de terapia intensiva, num leito de UTI, imediatamente ela estará morta em meia hora. Não conseguirmos colocar imediatamente. Bom, por causa da aparelhagem necessária. Certo. Né? E aí? Confiança em Deus. Só que nós temos mediadores. Essa pessoa me conta que pelo telefone, fica sabendo, foi diante da imagem de Nossa Senhora, pôs os joelhos no chão e falou, mãe, só Deus pode mudar e a senhora é a minha advogada diante dele agora. Eric, ela acabou de fazer esta oração, o telefone retorna e diz, saiu a vaga na UTI. Aqui que é isso? Puxa vida. Hein? Que é isso? É a providência de Deus como resposta da confiança. É o cuidado de Deus, é a providência de Deus, bem colocado. O que é a palavra providência? Providere. É ver em favor de. Em pró de, não? Uhum. Ver em favor de. Então, ali naquele caso, teve um exemplo muito concreto, Eric. Muito concreto. Joelhos no chão. Não posso, não tenho mais o que fazer. Mas aqui não se trata, por Deus, não se trata, aqui eu quero dizer claramente, de resignação. O que é resignação? Não tem, o que eu posso fazer? Sabe, entreguismo, Eric. Entrega não é entreguismo. Entreguismo é aquilo assim, o que eu posso fazer? Não tem mais o que fazer mesmo. É coisa muito diferente da entrega. Entrega é, olha, é aquela coisa de temos de nos preparar para lutar, dizia o próprio Padre Tomás. Trabalhemos com afinco, mas com o espírito e o coração voltados para o alto. Em vão vos levantais antes de o sol nascer, diz o salmista, no Salmo 126, versículo 2. Se o Senhor não vos ajudar, não conseguireis. Ponto. Claro que nós vamos... Isso se trata também de favorecer a omissão, Eric, esse confiança incondicional em Deus. Não, eu vou pôr os meios. Essa família tinha levado o seu ente querido ao hospital. Não é cruzar os braços e esperar alguma coisa que aconteça de extraordinário, isso, né? É aquela coisa mais ou menos do seguinte, eu estou numa dificuldade enorme. O fazendeiro pede a chuva ao Senhor porque a terra está seca e não está colhendo nada. Aí ele pede a chuva, o Senhor vai lá, senta e vai ver programa de domingo à tarde de televisão para jogar sua alma no inferno.
e vai comer pipoca. Você acha que esse homem confia em Deus, Eric? Confia coisa nenhuma. Ora o outro pede chuva a Deus. Vai, já prepara o maquinário, vai arando a terra, preparando a semente, vai dizendo, Senhor, chuva a esse. Eu tenho certeza que o coração dele está totalmente voltado para o Senhor e que no tempo oportuno virá essa chuva. Virá essa chuva. Então, somente em Deus, mas não como missão. E uma última coisa é que a confiança quando ela é real, mesmo diante da situação de provação, de dificuldade, a pessoa mantém uma alegria profunda, Eric. Por quê? Porque ela já confiou. Confiante, confiei no Senhor. Confiante, confiei no Senhor. Se você me permite, Eric, eu acho que vale a pena citar. Se você me permite. Pois não, padre. Vale a pena citar Santo Afonso. Ah, Maria de Ligório? Isso. Ah, eu tenho aqui uma citação dele. Tem. É bonito essa... Cita Santo Afonso. Vou citar Deixa literalmente, pois não. Pois não. Que Santo Afonso foi um ícone de confiança, hein? Daqueles que tudo disse não, todos os fatos, todas as situações. E ele dizia, Deus pode. Deus pode. Traz Santo Afonso, Eric. Olha só, Santo Afonso tem uma frase belíssima que diz assim, Santo Afonso Maria de Ligório. Assim como foi a nossa confiança, do mesmo modo serão as graças de Deus. Uma grande confiança merece grandes coisas. Deus não quer atender-nos se não estivermos certos de ser atendidos. Profundo e belo. Quer dizer, segundo Santo Afonso ensina aqui, Deus não quer atender aquelas pessoas que, obviamente, não estão de acordo no que respeita à confiança, não quer ser atendido. Desculpa, o fazendeiro que pediu a chuva e foi sentar para ver TV e comer pipoca, né? Fala que confia, mas, na verdade, não acredita nada, não, né? É isto, né? Agora, claro que também a confiança pauta de que minha vida vai se tornando amorosamente de acordo com o Senhor, Eric. O que eu fiz do arado, da semente, da terra e da chuva que Deus enviou. Agora, ainda assim, a confiança é uma última qualidade, essa alegria, mesmo quando nos falta o que, Eric, o apoio das pessoas. Suponhamos que todo mundo com quem eu contava me abandonou. Ainda assim eu confiarei. Ainda assim eu confiarei. Aquilo que está na profecia de Abacuque, né? No capítulo 3, agora se não me foge a memória. Se os currais estivessem vazios, se faltasse o trigo nos campos, a uva no lagar, se não tivessem mais pastagens nem animais, ainda assim eu me regozijaria em quem? No Senhor. Suponhamos que todos os meus amigos me abandonaram, Eric. Todos os meus conhecidos. Ainda assim eu confiaria em Deus. Esta é uma qualidade. Eu não transporia da atitude de quem é falível, de quem é humano, de quem é carnal, de quem é miserável. Eu não transporia a minha desconfiança em relação a essas pessoas para aquele que foi, é e sempre será. Padre Wander, olha, a gente está caminhando para o final do nosso programa, já combino aqui com o senhor voltar, né, numa outra oportunidade. Você acompanha a nossa programação normalmente do programa Eclésia toda semana e você verá que nós voltaremos nesse assunto, porque tem tanta coisa para falar. Queria que o senhor aprofundasse mais essa questão da providência de Deus, de quando a gente pede, de como deve ser esse pedido, que Deus, de que maneira Ele costuma prover as nossas necessidades. Um outro aspecto da confiança de Deus também no relacionamento com Nossa Senhora, como é que fica essa entrega quando passa pelas mãos de Nossa Senhora. Aliás, tem a ver com João Paulo II, onde começou a nossa conversa aqui. Enfim, várias coisas. Mas nesse minutinho final que a gente está encerrando esse programa, eu imagino que alguém lá do outro lado, de repente, se disse assim, olha, eu me encaixo nesse aspecto, ora porque tem medo de Deus, ora porque não entendeu exatamente o que é o temor de Deus, enfim, algo que a gente conversou aqui. O senhor poderia encerrar esse momento e depois já nos dar a bênção, direcionando uma palavra para essa pessoa que de repente se encaixou em algo que aqui conversamos? A você que nos acompanhou e se viu na nossa conversa muito tocado. Eu vou terminar, Eric, com palavras de São João Crisóstomo, comentando o Salmo. São João Crisóstomo diz assim, dizeis, você, dizeis, esperei e não fui escutado. Estranhas palavras, não blasfemeis das Escrituras. Não fostes escutados porque não confiastes como convinha, porque não esperastes o fim da prova,
porque fostes pusilânimes. A confiança consiste, sobretudo, em levantar o ânimo no sofrimento e no perigo, e em elevar o coração a Deus. Eleva teu coração a Deus, espera, e não vai ser traído e desapontado por nada. Tenha certeza disto. Que bonito. Não é à toa que a palavra Crisóstomo, de São João Crisóstomo, significa boca de ouro, Boca né? de ouro. Olha isso aqui. Que bonito, que profundo, né? A bênção, né? Por favor, nos dê a bênção. Abençoe-vos a vós, Deus eterno e todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre Wander, então, pela primeira parte dessa nossa conversa, Confiança em Deus. Deixa eu mostrar novamente aqui o livro para os nossos telespectadores aqui no finalzinho desse programa. Mostra aqui, Alan, para você, o livro do Padre Tomás Tesouraço. de Saint-Laurent, né, tratando da confiança. O livro da confiança, né? Tomás de Saint-Laurent, esse padre francês que escreveu o belíssimo... Vou chamar de tratado? Pode chamar de tratado sobre a Tratado confiança? sobre Pode, a né? confiança, sem dúvida. E a gente está desdobrando, então, a nossa conversa da primeira parte no programa que acabamos nesse momento, mas já fica aqui o convite na sequência. O Padre Wander vai voltar para a gente. Vamos falar, então, mais sobre a questão da providência de Deus na vida dos seus filhos. Vamos falar sobre a questão da relação da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo com o ânimo da confiança. Afinal de contas, se ele enfrentou a cruz e venceu, né, temos aí um grande indício de sairmos vitoriosos diante dessa dificuldade, né, de cada cruz que nós carregamos. Enfim, muita coisa bacana na segunda parte do programa. Você continua acompanhando a nossa programação e a gente volta nesse assunto. Curtam a página do programa Eclésia no Facebook, tá certo? A gente divulga também trechos dos nossos programas através das redes sociais, assim você espalha também um pouco do nosso trabalho de evangelização e catequese aqui do programa Eclésia. Na semana que vem, então, a gente se encontra. Esperamos todos vocês, se Deus quiser. Uma boa semana para todo mundo. Até lá. Tchau, tchau.